Quero convidar você, então, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10, a partir do verso 24. 24. Eu quero fazer essa leitura. Vou pedir para que você continue assentado, prestando atenção nesta palavra que Jesus está proferindo aos seus discípulos. Jesus está dizendo à sua igreja. Mateus capítulo 10, a partir do verso 24 até o verso de número 39. A palavra do Senhor Jesus que nos diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o aos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Vou repetir esse último verso. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Palavras do Senhor. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele nos dê iluminação da Tua Palavra, para que a mensagem desta noite venha produzir em nós o propósito que Deus certamente preparou. Nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por até aqui o Senhor estar conduzindo este culto. Já podemos ter sentido a Tua presença através das orações, dos cânticos, do silêncio, da confissão, e agora por meio da Tua palavra lida, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, através desta mensagem, sermos edificados, consolados e desafiados por ela. Assim, tira de nós tudo aquilo que venha tomar a atenção da Tua palavra, tomar o Teu lugar, Senhor. E que seja assim hoje e sempre. Amém. Amém. Eu não sei se te causou estranheza quando nós chegamos aqui hoje, e logo pelo início da leitura da palavra, nós lemos um texto aqui em Jeremias, um texto bastante pesado até para o início de culto. Um texto que mostra um certo peso na vida do profeta Jeremias. Uma dúvida que paira sobre o profeta a respeito do seu trabalho, da sua vocação, quando ele está sendo perseguido por causa da proclamação da palavra. O profeta está sendo escorraçado pelas pessoas que estão à volta dele. As pessoas hostilizam o profeta. As pessoas tiram sarro do profeta, fazem piadas do profeta e da mensagem dele.
humilham o profeta. E o profeta chega num ponto de duvidar da sua vocação, de pensar assim: mas Senhor, por que o Senhor me chamou para que eu vivesse todas essas dificuldades? Para que eu vivesse todas essas situações que me causam dor? Qual o propósito disso tudo na minha vida? Ele consulta a Deus, ele faz uma reavaliação da sua vocação, da sua pessoa. Mas essa vocação, essa dúvida, essa amargura no coração do profeta Jeremias, certamente também, amada igreja, talvez já tenha pairado no teu coração ou paira no teu coração hoje. Por que nós passamos tantas dificuldades? Se somos cristãos, se vivemos de acordo ou tentamos viver de acordo com a palavra de Deus, se buscamos a Deus, se temos a certeza da presença do Espírito Santo em nós, por que nós passamos dificuldades? Por que passamos por problemas? Por que quanto parece que nós mais buscamos, parece que ainda mais as muralhas se levantam na nossa vida? E certamente, como profeta, nós questionamos também a nossa vocação cristã. Será que Deus me chamou? Será que realmente é isso que Deus tem de propósito na minha vida? E a palavra de Deus? Para que ela serve? Eu gostaria de trazer aqui 2 momentos de pregação. Não estou aqui, não quero expor pregador, não quero questionar a fonte ou a igreja. Eu gostaria que você prestasse atenção no conteúdo da mensagem, né? E depois a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão da mensagem da palavra de Deus. Primeira palavra é essa daqui. É assim, meu pastor. Aleluia. Quanto vale uma amizade? Olhe para mim. La monde que se condisse a cari, l'ore mene che songo mene vassia. Sto comando conti che se mendichio, landu con smerghi viu de sai. Homem, eu te digo e te que mene vos vedecai, porque sou teu Deus. E te escondo embaixo das minhas asas, sente-te. Sente as minhas asas em comede plaçore. E te condebede que sobo come míndia. E eu te digo, ai de quem tocar em ti. Rebando que se, la mambo me iniciou. Raro gomongo manaço e de obadeguência. Tenho eu visto o inferno formar uma reunião contra a tua vida. Mas eu te digo, as pedras que tacaram, as pedras que podem tacar em ti, eu te digo, eu a recolho antes que te acerte, porque eu sou o teu Senhor, sou o teu justificador, sou o teu Senhor e estou aqui para responder o teu propósito que fizeste comigo há dias atrás. E eu respondo para ti como sinal e te deixo uma unção diferente, que ainda o mundo irá notar a diferença maior em ti, porque eu faço em ti um novo acordo e derramo uma nova unção em ti e te digo, embaixo das minhas asas tu estarás guardado, porque sou o teu Senhor. E recebe agora o que tenho eu para derramar agora. Agora eu quero trazer para você uma outra amostra de mensagem pregada também. Gostaria que você prestasse atenção mais uma vez no conteúdo dela. Perdoar é dar-se, amar, dar. Perdoar quando? Sempre. Quantas vezes? O Pedro, até quando viu ele falando de 7 vezes, o Pedro chegou e falou, porque o Pedro era muito legal com Jesus. Falou, Senhor, eu entendi bem direito o que o Senhor falou. O Senhor falou que tem que perdoar 7 vezes.
Jesus falou, não te digo 7. Falou, bom, 70 vezes 7. Falou, minha nossa, delirou. 70 vezes 7. E não tem outro jeito. Por isso que é o número 7 aqui dos nossos exercícios espirituais para a cura do ressentimento. É perdão. Alguém falou com uma mágoa contra você? Perdoa. Para perdoar não tem justificativa. Aliás, Jesus ensinou uma oração linda de cura do ressentimento na cruz. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Primeira coisa que Jesus está ensinando nessa frase, quando alguém me ofende, quando eu ofendo alguém, eu estou agindo em nome do encardido. Não sei o que eu estou fazendo. Mas Jesus está ensinando ali também, quando for muito difícil perdoar, faça como Jesus, peça que o Pai perdoe por você. Pai, perdoar-lhes. Eles não sabem o que faz. Pai, é muito difícil perdoar. Eles não sabem o que faz. Jesus na cruz é o perdão explícito, o perdão concretizado. Jesus na cruz é a vitória de Deus sobre todo o ressentimento da humanidade. Agora, ou você perdoa, ou Deus não vai. 3 coisas você não consegue, segunda palavra, se você não perdoar. Primeira coisa, logo no finalzinho do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, diz, se você não perdoar, o Pai também não perdoa você. E isso também está lá no capítulo 18, versículo 35, que o Padre Jonas citou aqui na sexta-feira à noite. Do mesmo modo, o Pai vai tratar você se você não perdoar de todo o coração o seu irmão. No capítulo 18 de Mateus inteirinho é o capítulo do perdão. Então, primeira coisa, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Segunda coisa, Marcos capítulo 11, a partir do 25. Se você não... Aliás, eu quero ler esse texto. É um versículo curtinho. Evangelho. Não vou deixar ele pregar, eu vou pregar, né? Eu coloquei para vocês aqui 2 exemplos de pregação. Dessas 2 exposições que eu acabei de colocar, são conteúdos completamente diferentes, apesar de estar fundamentado na mesma palavra que a palavra de Deus. O primeiro conteúdo é aquilo que se chama de uma pregação triunfalista ou pregação de vitória. Quando nós usamos a palavra de Deus para trazer ao ser humano, ou quando se usa, a palavra de Deus para trazer ao ser humano aquilo que certamente agrada ao coração humano, reproduz no ser humano uma sensação de poder, reproduz no ser humano uma sensação de proteção e de quebra de todo o mal que possa acontecer na vida do ser humano. Certamente uma forma de expor a palavra de Deus que agrada a maioria. O segundo conteúdo é um conteúdo que fala a respeito também da palavra de Deus, porém que não usa a palavra como uma blindagem ao ser humano a respeito das coisas ruins que acontecem da vida, mas provoca o ser humano, exorta o ser humano a partir dele produzir ações que vão abençoar a vida dele. É chamada de palavra de exortação. E certamente essa palavra, ela não é muito bem aceita pelas pessoas, porque exige das pessoas um passo. Exige das pessoas um compromisso. O profeta Jeremias viveu num tempo onde ele não era ele só profeta. Haviam outros profetas também no tempo de Jeremias. Porém, a Bíblia nos mostra que através do chamamento do profeta, Deus diz assim ao profeta Jeremias: Jeremias, eu chamei você, eu conheço você desde o ventre, eu formei você para que você se levantasse como profeta ao meu povo. E aí Jeremias vai dizer assim, mas Senhor, eu sou tão jovem, não sei falar direito. E Deus fala assim, Jeremias, eu estarei contigo. Eu colocarei as palavras na tua boca. Eu quero que você vá. As pessoas se levantarão contra você, as pessoas brigarão com você, as pessoas lutarão contra você. Mas você estará preparado para viver todas essas circunstâncias. E na nossa vida hoje, diante de tantos desafios que se levantam contra nós, diante de tantos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, sabe, minha gente, naturalmente que a mensagem, quando
ela trabalha a questão da exortação, a mensagem que fala da ética, a mensagem que fala de como devemos nos comportar como chamados, como filhos e filhas do Senhor, às vezes são as mais difíceis de ser ouvidas e de ser pregadas. Claro que é mais agradável ouvir sobre o amor. Quem não gostou do vídeo que nós passamos aqui agora há pouco? É mais agradável falar do amor, sobre o amor, do que sobre a ira de Deus. É muito mais fácil discorrer sobre a paz do que falar sobre a guerra. É também muito melhor mencionar bênçãos do que enfatizar o castigo de Deus. Confortar do que confrontar. Só que, todavia, a palavra de Deus, ela não é só para isso. Ela não serve só para falar de amor, ela não serve só para falar de paz, ela não serve apenas para confortar. Sabe, a palavra autêntica, a palavra de Deus, quando pregada de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a iluminação de Deus, na realidade ela conforta os perturbados e perturba os que estão confortados. A realidade da palavra é essa. Jeremias estava passando por uma dificuldade muito grande na sua vida, porque ele estava trazendo uma palavra que perturbava o status do seu povo, que tinha se voltado contra Deus, que não estava mais dando atenção para Deus. E Jeremias estava dizendo, por causa de vocês terem negado a Deus, por causa de vocês estarem afastados de Deus, Babilônia vai vir aqui e vai tomar todos vocês como cativeiro, vai levar vocês escravos para vocês sofrerem. E Jeremias estava falando isso também para o rei. E aí todo mundo queria matar Jeremias. Você está louco, Jeremias? Como é que pode isso? Nós temos aqui toda a terra, nós temos tudo ao nosso redor, temos o templo. Deus está no templo. E Jeremias está dizendo, mas vocês não estão com Deus. E Deus vai trazer uma lição sobre vocês. O dicionário, isso chama dilema, né? Quando nós nos colocamos diante de um dilema. E o dilema, ele, como situação, ele traz no dicionário, dilema é uma situação embaraçosa. Quando estamos numa situação embaraçosa, com duas saídas difíceis, e as duas saídas vão ser penosas. Assim se encontrava o profeta. De um lado, era difícil continuar pregando, e por outro lado, era difícil, impossível deixar de pregar a mensagem de Deus. E esse dilema, o que fazer? O que fazer quando estamos diante de uma situação em que, se agirmos como cristãos, sofremos, mas também não podemos deixar de agir como cristãos? Se perdoarmos, será doloroso. Se passarmos por cima de algumas coisas, será doloroso. Mas se não passarmos, o Espírito Santo vai tocar no nosso coração e vai dizer, você não deve agir dessa forma. Não é assim que Deus espera que você possa agir em nome dEle. Sabe, minha gente, castigados por amor à palavra, nós devemos apresentar sim as nossas queixas. Devemos elevar a Deus as nossas limitações humanas. Senhor, quão doloroso que está essa situação, quão difícil que está esse momento para a minha vida. Porque esse momento em que nós levamos a Deus as nossas queixas, é um momento também que nos avaliamos como cristãos, que nos avaliamos como filhos, que nos avaliamos como filha de Deus, reafirmando a nossa fé em Deus. Porque no final do texto de Jeremias, se você pegar aí o texto da liturgia, ele vai dizer assim, lá no Todos, é o último versículo, depois de toda a queixa, de toda a lamentação, de toda a avaliação do profeta, o profeta chega à conclusão dizendo, cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Meu irmão e minha irmã, o dilema, o problema na vida, ele não deve ser visto da perspectiva de nos levar para baixo. Quando temos uma dificuldade, essa dificuldade não deve ser vista como um problema, um obstáculo intransponível. Não! Quando nós vemos a ação de Jesus, Jesus quando diz assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho e fazei discípulos em nome de Jesus, e vemos essa palavra aqui de Mateus dizendo, olha, no mundo vocês vão passar por dificuldades, vocês encontrarão pessoas que não ouvirão, mas não temas, porque sou eu que estou enviando vocês.
Não temas, porque eu estou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias, até você não estiver mais aqui. Sabe, nesse sentido nós vemos, minha gente, que o problema na vida do cristão, o dilema, ele deve motivar o cristão a queixar-se ao Senhor. O problema deve nos motivar a levar a nossa queixa a Deus. Existe um livro inteiro de Jeremias chamado de Lamentações, em que o profeta lamenta a situação do seu povo, o profeta lamenta a situação do seu chamado, do seu ministério. Há um profundo lamento na vida de Jeremias, e justamente o obstáculo, a dificuldade na vida do profeta é que o estimula a fazer essas queixas a Deus. E não é errado levarmos queixas ao Senhor. O profeta diz: Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Em que o sentido Jeremias está sendo enganado? Em que sentido o profeta está se achando enganado? Que promessa que Deus fez a ele? Ao chamá-lo para o chamado profético, para o trabalho profético, ao chamá-lo para si, Deus falou que o conhecia e havia separado para ser profeta. Jeremias disse que não sabia falar porque era jovem, mas Deus mostrou que ele estava enganado. O profeta estava enganado. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, quando Deus se põe ao nosso lado, Deus conhece a gente. Deus não espera que sejamos super-heróis. Deus não espera que sejamos profícuos no falar, entendedores da palavra de Deus. Deus não espera que sejamos eloquentes ao ponto de convencermos a todos pelo qual nós vamos nos encontrar no caminho. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe daquilo que nos tenta. Deus conhece porque foi Ele que nos fez. Deus sabe da tristeza que passa no nosso coração. Deus conhece a angústia que passa dentro de nós. Deus não nos enganou. Deus não falou nada que viesse nos iludir. Sabe, Deus mostrou que ele estava enganado quando disse assim: não diga, Jeremias, que você é muito jovem, porque a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Deus prometeu estar com Jeremias. Deus não iludiu Jeremias, mas mostrou que eles não venceriam o profeta. Eles não venceriam a palavra, eles não venceriam o propósito de Deus. E nessa noite, há um propósito de nós estarmos aqui. Há um propósito de você estar aqui. Há um propósito para que tudo esteja acontecendo na sua vida. Há um propósito em todas as circunstâncias que nos cercam. E pode acontecer, como foi colocado aqui pela nossa irmã, de cair os céus, de cair a terra, mas o propósito de Deus será cumprido, a palavra de Deus será proferida e nada impedirá que Deus haja na sua vida. Nada fará com que o propósito de Deus deixe de ser cumprido, porque Ele é soberano. Portanto, as circunstâncias, as dificuldades que nós vivemos como cristãos devem nos levar a esta certeza que, apesar de, como colocado por um autor de um livro, dizer assim, apesar de os céus parecerem densos e nublados e de o sol não brilhar, e de trovejar e cair chuva pesada, de uma realidade sombria, nós temos a certeza que acima dessas nuvens o sol continua brilhando, o céu permanece maravilhoso. E no seu determinado tempo essas nuvens passarão e o sol voltará a brilhar. O profeta Elias também, em completa solidão e desânimo, o profeta Elias também levou sua queixa ao Senhor. E o que aconteceu com o profeta? O profeta, ele foi animado pela palavra do Senhor a realizar as tarefas de Deus. As tarefas que Deus havia destinado a serem executadas por ele. E hoje, diante do nosso trabalho, da complexidade do trabalho que nós cristãos temos diante do nosso testemunho no dia a dia em que vivemos,
dentro da família, nos problemas que a família tem, os problemas que a vida conjugal está trazendo, os problemas que a vida fraternal entre irmãos está acontecendo. Diante desses problemas todos que nós vivemos, às vezes nos sentimos angustiados e também apresentamos a nossa queixa a Deus. O dilema deve motivar a cada um de nós cristãos a nos avaliar diante do Senhor, a nos colocar diante do Senhor com o nosso coração sincero. Senhor, eu não sei se eu estou preparado. Senhor, eu não sei se eu serei capaz. Senhor, eu não sei se eu terei força. Mas ao mesmo tempo pensar, o que o Senhor tem dito a você até hoje? O que o Senhor tem feito na sua vida até agora? O Senhor alguma vez te desamparou? O Senhor alguma vez deixou de cumprir a sua promessa? O Senhor alguma vez deixou o pão de cada dia faltar dentro da sua casa? O Senhor alguma vez deixou de faltar abrigo para você? O Senhor deixou faltar roupa para você? O Senhor deixou faltar o ar que você respira até hoje? O Senhor nunca deixou faltar nada. Nunca o sol deixou de brilhar. Nunca a lua veio iluminar a noite. Deixou de iluminar a noite. O Senhor sempre foi fiel, porque Deus é fiel e Deus continuará sendo fiel, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas queixas, apesar das nossas lamúrias. Nos avaliar diante do Senhor nos faz também reconhecer quem Deus é, quem nós somos. E certamente a situação difícil do profeta Jeremias serviu para que ele pudesse se avaliar diante do Senhor. A nota dominante do seu discurso foi do seu relacionamento apaixonado com a palavra de Deus. Interessante o profeta dizer que apesar da dificuldade que ele sente na vida, apesar do desânimo que ele sente pelo chamado, ao mesmo tempo arde no coração dele uma paixão extraordinária pela palavra de Deus. Arde uma paixão extraordinária pelo amor que Deus teve com ele, pelo relacionamento dele com Deus. Essa avaliação fez o profeta relembrar dessa paixão, relembrar desse compromisso de Deus. Por mais que surgissem aparentes dúvidas, por mais que o profeta se mostrasse incompreensível, por mais que houvesse embaraços, havia uma certeza no coração do profeta. Os problemas não calariam a sua voz. Os problemas não calariam o seu testemunho. Os problemas não calariam os propósitos que Deus havia colocado no coração do profeta. E nesta noite a palavra de Deus desafia cada um de nós nesse sentido. Será que os nossos problemas têm feito calar dentro de nós a voz de Deus? Será que as nossas dificuldades, será que muitas vezes as nossas dúvidas têm feito esmorecer a nossa fé que está firmada no relacionamento de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus soberano, de um Deus que nos chamou e nos capacita a cada dia para que possamos viver a vida que Ele deu para nós e que Ele tem para cada um de nós? Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus não disse que essa vida seria para alguns. Jesus disse que essa vida seria para todos aqueles que ouvissem as suas palavras e as colocassem em prática. É nesse momento de dificuldade, de luta, que nós devemos nos avaliar, que nós devemos nos queixar, mas ao mesmo tempo devemos também nos lembrar da promessa de Deus, da promessa de Jesus. Não devemos apresentar com palavras apenas o Deus que nos transforma, que salva os fracos, mas devemos também vivenciar a realidade do Deus que transforma a nossa fraqueza em força. Não devemos apenas falar do amor de Deus, não devemos apenas falar da fidelidade de Deus, mas muito mais que isso, devemos demonstrar na prática das nossas vidas, no testemunho da nossa fé, esta palavra que se torna vida dentro de nós, essa palavra que está escrita com letras de carne, através do Espírito Santo, que confirma em nós que somos filhos e filhas de Deus. Paulo e Silas cantaram ao Senhor dentro da cadeia. Dentro da prisão, Paulo e Silas não se contentavam com a circunstância, não se deixavam calar. A palavra de Deus diz que enquanto cantavam, houve um tremor, e as cadeias se abriram, as travas se abriram, as portas se abriram,
Porque a presença do Senhor e a palavra de Deus estavam no coração daqueles homens. Porque o testemunho e a fé daqueles homens. E certamente eles estavam ali cheios de incertezas também. Estavam queixando diante de Deus, mas como é que a gente vem parar nessa cadeia? Como é que a gente vem sofrer tudo isso? Olha que Paulo sofreu demais, muito mais que eu e você. Paulo sofreu 10 vezes mais. E cada açoitada que Paulo levava, cada injúria que Paulo tinha, aquilo se transformava numa força maior ainda de um testemunho para mostrar o verdadeiro Jesus que estava dentro dele. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquele que acha que tem a vida ganha, vai perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por Cristo, esse é que vai ganhar a verdadeira vida. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de finalizar dizendo que a vida cristã, ela é muitas vezes um dilema. Ela é um dilema entre obedecer a Deus e agradar aos homens. Obedecer a Deus ou agradar as pessoas. Obedecer a Deus ou fazer a minha vontade. Buscar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Ou buscar a minha vontade que é imperfeita e enganadora. Jesus ele nos responde dizendo: quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde por minha causa, acha-la-á. Jeremias rejeitado, Jeremias castigado, foi tentado a calar a sua voz, foi tentado a calar o seu testemunho, mas o fogo que ardia em seu coração foi mais forte. E ele terminou afirmando que não podia deixar de falar, não podia deixar de testemunhar e reafirmar a sua confiança em Deus. Deus era maior, a fé no Senhor foi mais forte, a sua avaliação em relação ao que Deus tinha feito até então na vida dele falou mais alto diante das dificuldades da vida. Este é o desafio para mim e para você nesta noite. Mesmo muitas vezes castigados, mesmo muitas vezes surrados, por amor à palavra, por amor ao testemunho, por amor ao sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, apresentemos a nossa queixa e avaliemos a nossa condição. Mas nunca, meu irmão, nunca, minha irmã, deixe de reafirmar a sua fé em Deus. Deixe de reafirmar o compromisso que Deus fez com você, o compromisso, a aliança de que Ele é o teu Deus. Ele está à tua direita, Ele está à tua frente, Ele está te cobrindo por todos os lados, Ele está com você em todas as circunstâncias e nada separará o amor que Ele tem por você. Nada o tirará dos braços dele. Ele mesmo disse: aquele que os pais me dá, eu de modo nenhum lançarei fora. Deus nunca abrirá mão de você. Deus nunca abrirá mão da sua vida. Você é valioso, você é valiosa para Jesus. Deus tem um propósito e Ele vai cumprir esse propósito. Pastor, eu não sei qual é. Tenha fé, lance-se nas mãos de Deus. Faça a vontade de Deus, não a nossa, não a sua. Faça a dele, que Deus vai dar a você a vida abundante. Deus vai fazer você viver a plenitude das suas bênçãos. A terra prometida você vai habitar, não porque você é bom, mas porque Deus é fiel e porque Ele dará a você a força necessária para romper todas as barreiras e enxugará dos teus olhos toda lágrima e colocará um novo cântico no seu lábio, cântico de louvor, cântico de glórias ao nosso Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei como que está o seu coração, eu não sei como está a tua fé com Deus. De repente você está como salmista que deseja se queixar,
que deseja colocar diante de Deus os seus dilemas, as suas dúvidas, as suas incertezas. Mas nesta noite, mais uma vez, a palavra de Deus vem reafirmar quem é Deus para você e os propósitos dele para a sua vida. Não deixe se abater, meu irmão e minha irmã. Não desanime. Não desanime o coração, porque Deus cuidará. Deus está cuidando de você. Ó Deus, nesta noite em que estamos aqui reunidos em Teu nome, mais uma vez queremos agradecer porque a Sua palavra vem no momento exato. Não é atrasada e nem vem cedo demais. Ela vem no tempo correto, quando precisamos do Senhor para fortalecer a nossa fé, para nos colocar novamente nos Teus caminhos, para fazer-nos relembrar de quem somos e de quem o Senhor é. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a viver nos Teus propósitos, ajuda-nos a viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Não permita, ó Pai, que os inimigos, que as situações que venham contra nós, possa nos abater, possa diminuir a fé da Tua igreja, mas que possamos, por meio deles, por meio desses problemas, ó Pai, nos sentirmos motivados de testemunhar ainda mais a presença do Senhor em nossas vidas. Abençoe, ó Deus, cada vida que veio nesta noite. Desafia, Senhor, cada coração, dando a certeza de que o Senhor a trouxe e o trouxe aqui, e que o Senhor tem um propósito para todos nós, e que nada vai impedir que as Tuas palavras retornem para o Senhor, sem o propósito para que elas foram proferidas. Arda em nosso coração o desejo de estar ao Teu lado sempre, ó Pai, e de estar testemunhando da Tua vida em nós e da nossa vida no Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente, mais um